Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para a segunda aula do nosso curso de discipulado. Meu nome é Eduardo Rocha, eu sou presbítero, né? Estou aqui na companhia do pastor Giseus. Você pode se apresentar também, pastor? A paz do Senhor a todos e a todas. Como já foi dito, né? Eu sou o pastor Giseus. Nosso propósito aqui é continuar a nossa caminhada com os nossos discipulados. Aula de número 2. Aula 2, nós reservamos aqui o tema sobre o verdadeiro discípulo. Nós queremos conversar aqui com os irmãos, né, sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente quer trazer é a distinção entre um discípulo e um aluno comum, né? Quando você é um aluno e tem um professor, existe uma diferença muito interessante para você ser um discípulo. O aluno, ele aprende com o seu mestre as lições que ele tem a passar. O discípulo, ele aprende também as lições, mas ele tem um segundo passo, que é o seguir o mestre. Além de você aprender o que o mestre fala, você passa a seguir o que o mestre faz e replicar aquilo que o mestre faz, a fim de se tornar cada dia mais parecido com esse mestre que você tem. Então, já passo para o pastor, ele está comentando o que seria essa distinção, né, e aprofundando mais essa diferença entre o verdadeiro discípulo. Muito bem. O discípulo, ele passa a ser um imitador autorizado, não é? Do seu discipulador. Não dá para aprender alguma coisa ou parte... Não. Porque nós estamos tratando aqui de cristianismo, né? Que vem aí de Cristo. E nós somos chamados de cristãos. O que é um cristão? A rigor, né? Assim, de forma pontual, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Né? Em algum momento da caminhada da igreja, as pessoas que conheceram Jesus e que conheciam a história de Jesus Cristo, viram que tinha pessoas andando, falando, procedendo em tudo de forma muito semelhante com a de Jesus Cristo. E, portanto, eles passaram a chamar essas pessoas, que na verdade era a igreja, de cristão, né? Dada a semelhança no portar, no agir, no andar. Então, o discípulo de Cristo é aquele que busca pisar aonde Cristo pisou, falar como Cristo falou, agir, né, como Cristo agiu. Isso faz toda a diferença e é importante você que está começando a sua caminhada já perceber a importância de você se espelhar tão somente em Cristo. Então, tem um motivo para isso, né? Por que o ensinamento de Jesus ele não pode ser entendido apenas como algo para nós? Como nós fôssemos alunos de Jesus, como se Jesus fosse um exemplo, um modelo de homem, e com isso nós podemos apenas ser alunos de Jesus. Por que nós temos que ser discípulos? Né? Nosso tema aqui é o verdadeiro discípulo. Como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Por que não basta ser aluno de Jesus? Por que não basta aprender sobre Jesus? Porque o ensinamento de Jesus, ele não é para essa vida apenas. Jesus nos ensina a viver neste mundo, mas ele está nos preparando para viver no mundo vindouro, né? No mundo pós-morte, o mundo que é o mundo dos céus. Então ele nos forma aqui na terra para vivermos segundo os princípios do reino de Deus, do reino dos céus. Então eu não posso simplesmente viver aqui na terra os ensinamentos de Jesus. Se eu pensar assim, eu vou ser apenas um aluno dele, eu querer ver ele como um bom exemplo de vida, mas ele é muito mais do que isso. Ele sendo Deus, ele é muito mais do que isso. E ele nos pede, né, que nós sejamos como ele, como nós colocamos ali, né? Que os cristãos, naqueles primeiros dias, eles eram tão parecidos, os irmãos, né, os nossos irmãos que se converteram a Jesus Cristo, eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que as pessoas começaram a chamá-los de cristãos. Ou seja, pequenos cristãos, ou réplicas de Cristo, cópias de Jesus. Né? Tem até alguns versículos que Jesus mesmo vai dizer, né, que é para que aquele que crê nele, né, aquele que crê em Cristo, fará as mesmas obras que ele.
E não apenas as mesmas, mas ainda obras maiores do que Jesus fez. Justamente. Essa referência, né, nós estamos aqui comentando, ela está em João, né? João, capítulo 14 e versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Importante aqui, irmão Eduardo, a confiança do discipulador no discípulo. A segurança desse discipulador de ter transmitido com tanta precisão ali os seus ensinamentos, ao ponto de dizer, olha, eu vou sair por um tempo, vou estar com o Pai e vou estar muito tranquilo, porque o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz, e o que precisa ainda ser feito, vocês farão e farão muito mais do que eu fiz. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está começando aqui a sua jornada com Cristo, é importante você saber que o discipulador, ele confia em você. Ele tem plena convicção de que você tem potencial e que ele vai lhe ajudar para você, né, e estará com você em todo o tempo, lhe dando condição de representá-lo e representar muito bem. Porque o novo convertido, ele sofre muitos embates, inclusive no meio da família. As pessoas não acreditam muito, né, na nossa conversão. E não se desespere com isso. Isso faz parte do processo. Mas o que vai te manter entusiasmado, entusiasmada? É saber que aquele que te chamou, ele acredita em você. Ele tem plena convicção de que você fará uma grande obra, e isso tem que ser um motivador para a sua vida. E até por ser Deus em si, saber que discípulo dele, aprender coisas vai ficar por ele, entendeu? Proclamatória. Eu vou para o Pai, a da pessoa. Eu vou deitar em você, os que são dos magos, e ele vai tentar lembrar tudo aquilo que aconteceu. E o que vai acontecer é que esses que você vai compreender totalmente how come vai chegar ainda ver essa pessoa dizer a mente de Deus. É isso que eu pensei, certo? Não é para saber o que você escolhe alguns. Cristiano measurement. Os outros estarão a caber, perdendo o futuro, perdendo os momentos, escrevem bem todos, conhecem. He was os grandes e muitas mas that's upon the seas. O que o saber tipo Jesus e saber quais são os pensamentos efetivamente a mente inglês. Está aqui escrito, né? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo de número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí é o Espírito Santo, irmão Eduardo. Quem conheceu a mente do Senhor? Sim, o Espírito Santo. E hoje é Ele que está conosco e revela, conforme nós já falamos na aula anterior, né, o Salmo 25 vai ter um texto ali dizendo que aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na mente do Senhor, é trazido para o nosso coração, para a nossa mente. Na medida em que é necessário, na medida em que se faz necessário, o Senhor revela para nós a porção que vai nos dar a condição de representá-lo bem diante daquela situação. Por isso que essa garantia. Fique tranquilo, eu não vou te deixar na mão. Eu vou te fazer lembrar e vou te fazer transmitir aquilo que está no meu coração. Então, tem essas diferenças do discípulo, né? E o discipulado cristão também traz algumas ferramentas. Eu vou citar alguns aqui, o pastor vai estar comentando o motivo da necessidade dos aterros, as ferramentas pelas quais o Espírito Santo e o Jesus, né, vai nos discipular. A primeira ferramenta está aqui, que é a obediência. Tem como aí ser discípulo de Jesus sem ser obediente? Não tem. Na verdade, para ser discípulo, tem que haver a obediência, tem que reconhecer que o discípulo não está no mesmo nível do discipulador. Ele tem que saber que ele está numa condição inferior.
E isso, às vezes nós temos tanta dificuldade com Cristo, né, no relacionamento com Cristo, mas na verdade teria que ser a coisa o processo mais natural das nossas vidas, porque começa em casa, né? Nós, na condição de filhos, os nossos pais são nossos discipuladores com relação às coisas terrenas, né, inicialmente, nos ensinar, inclusive, a alimentar, a caminhar, né? E por que nós aprendemos? Porque nós olhamos para os nossos pais, né, assim, demonstrando claramente nossa situação de ser menor e, sobretudo, obedecendo todos os comandos. Porque se tem uma coisa que o filho, principalmente o filho pequeno, tem como muito certo, é que os seus pais estão muito certos do que fazem, né? E, portanto, tudo que o pai diz, o filho procura obedecer. No relacionamento do discípulo e o discipulador, nessa relação entre nós e Cristo, essa confiança é a base de tudo para gerar esse elemento importante que é a obediência. O texto de João, 14, 15, vai dizer, olha, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês me obedecerão. Então, é necessária essa obediência. Outra ferramenta que é cita aqui é a submissão. Ser submisso a Cristo. O que significa essa submissão do homem ao seu discipulador? É muito simples, presbítero Eduardo. Nós vamos dizer assim, submissão é o discípulo, primeiro, não está na condição de ensinador. Ele não tem nada para transmitir para o seu discipulador. Ele tem que ter essa consciência. Segundo, considerando que ele não tem nada a oferecer, ele tem que estar agora disposto a ouvir e praticar todos os comandos, absolutamente todos os comandos que o seu discipulador passar. Nós trazemos aqui o terceiro na nossa apostila, né, que está disponibilizado no link que você pode download. O terceiro item que nós colocamos aqui é o amor. Preciso ter amor para poder viver o discipulado cristão. Como que esse amor no discipulado cristão? Nós vamos responder essa pergunta trazendo o amor como o elo. O elo. Eu falei da criança, né, que tem o pai ali como aquele que está sempre certo. Eu estou falando do filho pequeno. E aquela confiança plena. Ele sabe que no pai ele encontra proteção. E aí aquilo gera o quê? Um relacionamento de amor. É o elo. É a ligadura entre o discípulo e o discipulador. Esse instituto que vai manter ali uma unidade respeitosa, onde o discípulo vai saber sim onde é o seu espaço, compreender bem o seu espaço, mas sobretudo ter o amor. Eu vou só citar aqui o exemplo do apóstolo, né? João, né? O João, ele era apegado a Jesus Cristo. Há muitos relatos onde ele é apresentado como discípulo amado. Por quê? Ele tinha uma afinidade, um respeito, um apego a Jesus Cristo, que ele tem relatos aqui, né, na Bíblia Sagrada, dele reclinado no peito, né, do seu discipulador. É isso, né, que é o amor aí como ferramenta. Até porque, né, pastor, o processo de discipulado, de ser discipulado por alguém, envolve uma entrega. O discipulador ele tem que entregar algo ao discipulado, discipulando, né, que vai transformar daquela pessoa, daquele aluno, que vai tirar ele da posição que ele está e levá-lo a uma condição superior à que ele estava ao conhecer o mestre. Então, é preciso tirar algo do mestre e transpassar esse algo ao aluno, né, no processo de discipulado. Nós vamos ver Jesus fazendo isso, né, e nesse ápice ali na cruz, mas o amor que Jesus ensina para a gente é justamente esse, né, de você conseguir entregar para o outro. A quarta ferramenta que nós trazemos aqui seria a comunicação, né, como se dá essa comunicação, porque se existe essa transferência do mestre ao aluno, é necessário que haja uma forma, né, um meio, então pode ser essas formas de comunicação. Sim. O Senhor Jesus Cristo, nosso eterno discipulador, ele deixou
a Bíblia Sagrada como a forma, né, dele nos instruir. Ele deixou positivado aqui todos os seus ensinamentos. A bem da verdade, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual, né? É o manual. Nós vamos apresentar uma apostila para os irmãos, né? Já está disponibilizado, mas veja bem, é uma apostila que vai ter alguns itens do grande manual, mas a comunicação se dá, sobretudo, né, por este manual chamado Bíblia Sagrada. Também por aqueles discípulos que já tiveram uma caminhada maior com Cristo, né? Que são os profetas, são os sacerdotes, são os ensinadores da palavra de Deus, né? Que vai estar sintetizando muitas das vezes, né? E até mesmo interpretando a palavra de Deus para transmitir. Essa é a forma mais padrão, né? A forma mais usada por Jesus Cristo para falar conosco. E claro, tudo isso sobre a coordenação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então você vai novamente aquele texto, né? Só de lembrar, nos apontar, dar a interpretação verdadeira do texto, né? E até porque ele conhece intimamente o personagem principal do texto, que é Jesus Cristo, né? Então ninguém pode conhecer mais a Deus do que ele próprio, ou seja, ninguém consegue conhecer Jesus como o Pai conhece, ou como o Espírito conhece, o Espírito Santo conhece. Para a gente já direcionando para o fim dessa lição, já que temos um professor, né, que aqui no caso está como mestre, no processo de discipulado, nós temos aqui as ferramentas do ensino, né, do processo de ensino-aprendizagem. Nós já falamos do alvo que nós queremos chegar, então falta ainda só uma sala de aula para realizar esse discipulado. Eu queria que o senhor comentar sobre a sala de aula do discipulado. Isso. O nosso discipulador, ele é especialista em tratar com alunos, porque ele trata com a igreja, e nós entendemos que a igreja não é um aluno, são alunos. Nós vamos ver Jesus Cristo né, dentro de um barco ali, né, um pouquinho afastado da margem, ensinando para muitas pessoas que estavam ali na praia, né? Nós vamos ver Jesus em uma casa, justamente aquele texto que nós temos citado muito de Lucas 5, que é onde é trazido aquele paralítico, não é? O que nós temos ali naquela casa? Uma casa cheia de gente. Então, a sala de aula é o lugar onde tem pessoas em comunhão, né? De forma primeira, o templo, né? Aqui o templo é um lugar, é uma sala de aula de nível 1, mas não se resume a essa sala de aula, porque Jesus ele precisa de quê? De ouvintes. De ouvintes. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali, ele disse, né? Ali eu estarei. Então, a sala de aula é a união de pessoas em comunhão dispostos a receber instrução. Louvado seja Deus, né? Por isso. Amém. Então, nós precisamos estar em comunhão, né? Para se formar essa sala de aula. A comunhão formará essa sala de aula que é chamada de igreja. Então, para a gente encerrar já a aula, eu queria deixar para os irmãos o texto de Efésios, capítulo 4, que é um texto muito claro a respeito dessa congregação. Então, vamos lá. O Efésios capítulo 4 diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa sala de aula, ela se reúne, e nessa sala de aula nós vamos ter várias ferramentas do Espírito Santo para nos aprimorar. Tendo pastores, mestres, discipuladores. Vamos ter vários homens ali, vários homens e mulheres preparados pelo Espírito Santo para te instruir e levar você ao nível que Deus quer. Qual que é o nível que Deus te quer? Exatamente igual a Jesus, né? A estatura perfeita de Jesus. Eu também, aqui já nesse fim de aula,
gostaria de deixar 2 textos, né? Romanos 11:36, que vai dizer o quê? Que tudo que o discípulo faz é para a honra e para a glória do seu discipulador. Tudo que ele fizer, diferentemente de um aluno, que o que ele vai fazer não está ali para necessariamente produzir honra e glória para os seus professores, né? É assim o processo natural. No caso do discipulado, tudo que o discípulo faz é pensando em louvar e exaltar o nome do discipulador. Também deixar o Salmo de número 100, para os irmãos aí meditar, um salmo com pouquíssimos versículos. Um deles vai estar dizendo que, onde o Senhor vai dizer assim, eu sou Deus, né? E vocês estão na condição, eu estou parafraseando aqui, vocês estão na condição de discípulos, não por uma iniciativa de vocês, mas sim porque eu, discipulador, escolhi vocês para ser filho, para ser ovelha e para ser discípulo. Né? De uma forma assim, traduzida, né? Para associar isso e fazer conexão com a nossa aula, deixa claro que você não está aí por acaso. Foi o seu discipulador que interessou por você. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa participação aqui. Amém. Então, reforçando, né, nós deixaremos no link para o download da apostila, que é uma forma de você de guiar os seus estudos, né? Mas a Bíblia é o seu manual, como nós dissemos aqui. Então, fique com Deus, a paz do Senhor e até a nossa próxima aula.